Esse é o antes do cabelo, um cabelo 100% virgem. Vamos fazer um oxidante intermediário juntando as forças de 20 e 10 para ter uma oxidação intermediária de 15 volumes, aproximadamente. Como é um cabelo virgem, a gente sabe que ele vai abrir super rápido e a nossa intenção é chegar num nível de descoloração intermediário. E a técnica foi exatamente essa: separamos uma seção, eriçamos nessa primeira seçãozinha aqui da nuca, eriçamos e clareamos. Exatamente assim a gente fez também na parte da franja, apenas aqui na nuca e na franja, para gerar mais iluminação. Em todo o restante do cabelo, a gente fez a separação da seção, eriçou também, porém costurou 50%, como a gente vai acompanhar agora. Separamos a seção, aqui eu já dividi ao meio porque ela ficou mais larga, eriçamos. Reparem que eu vou costurar agora 50 e 50, eu vou deixar, ou seja, 50 eu vou clarear e 50 eu vou deixar como fundo. E aquelas 50 que eu selecionei, eu vou descolorir chegando até a raizinha. Aplicando sempre, vocês já sabem disso, com bastante ênfase, vertendo o produto para o outro lado, aplicando a quantidade correta para não manchar, para não dar fundos múltiplos ali na tua descoloração. Então, eriça, esse cabelo ele eriça bastante. E ainda a sobra a gente costura. Reparem que é 50 e 50%. E este 50% que eu selecionei, eu vou descolorir, chegando até ali na raizinha onde está o tufinho. Lembrando que aqui estamos com uma força de oxidação de 15 volumes, pois a nossa intenção é chegar numa abertura entre 7 e 8, já que queremos tons mais quentes como resultado, e é um cabelo que se trata de um cabelo virgem, então ele não vai dar trabalho nenhum na descoloração. Então não houve necessidade de aplicar um oxidante muito alto aqui. 10 eu achei muito fraco, 20 eu achei que seria, de repente, não seria necessário, já que eu tô trabalhando sozinha. Então, para mim ter mais comodidade, mais flexibilidade ali no tempo, eu optei por um intermediário, juntando as forças de 20 e 10 para ter uma força aproximadamente de 15 volumes. Reparem, continuando sempre com a mesma técnica, vocês vão reparar que eu vou com essa mesma técnica até o final. Ali nas laterais, a gente vai ver ali nas laterais frontais, que a gente vai também subir com a única diferença que vai ser na diagonal, nas laterais. E vamos aplicar a mesma técnica. Separa a seção, eriça muito bem, costura 50% e descolore. Continuamos aqui. Eriça, prende o tufinho, você pode prender o tufinho com o velcro ou com as presilhas, costura aí 50% e descolore. É importante que a tua costura ali, a tua separação, a tua mecha seja uma mecha média, nem muito grossa, nem muito fina. Se for muito fina, ele vai dar só aquela aloirada, né? Aquela clareada geral. Se for muito grossa, vai ficar mais marcada. Se for intermediária, vai ficar exatamente o desenho que a gente quer, que você vai verificar no final, que são uns pontos mais modestos de luz. Repare aqui na lateral, em diagonal, a mesma técnica novamente. A mesma técnica. Eriça, costura 50% e descolore 50%. E a parte de trás já ficou pronta, a parte da nuca, a gente já foi levando para o lavatório, já enxaguando esse cabelo. Reparem que alcançamos um fundo entre 7 e 8, já mais para o lado do 8. Conseguimos ver uma sombra de dourado aqui nesse fundo. Enxaguamos super bem o cabelo. Aqui estamos desembaraçando.
Lembrando que esse vídeo está acelerado. Desembaraçamos muito bem. Mais algumas mechas ficaram prontas. Fomos também para o lavatório para enxaguar. Reparem, é praticamente um fundo 8. É praticamente um fundo 8. E aqui fomos enxaguando aquela lateral. Reparem que aqui o topo, ele segue ali para eu seguir. Depois, quando vier da parte de trás, seguir até a franja. Aqui eu fiz a lateral, deixando o topo mesmo para o final. E agora eu vou subir com essa mesma técnica até a franja. Eu vou até lá na parte da frente, chegando na franja. Lembrando que lá na franjinha eu vou mudar, como eu fiz ali na primeira seção da nuca. Eu vou só eriçar e descolorir sem costurar. Então, vamos recapitular rapidamente. Eu fiz em todo esse cabelo a mesma técnica. Ericei, costurei, dividi seções de 50% e 50%, descolori 50% e fui indo uma atrás da outra sem intervalos. O meu intervalo, na verdade, ficou por conta aí daquele 50% que eu não descolori e do eriçado que depois volta desmarcando de raiz para pontas e dando aquela explosão de loiro para as pontas. Com exceção da nuca e da franja, que eu apenas ericei e descolori sem costurar. Então, obviamente, nessas duas regiões, não terá aquele fundo que vai até a ponta, só terá aquela transição de raiz para as pontas, com raiz mais escura e explosão de loiro nas pontas. E também a outra variação foi que nas laterais frontais, eu subi em diagonal, para ajudar a desmarcar. E aqui agora eu vou até o final aplicando essa técnica, eriçando, costurando e descolorindo, até chegar, passando ali pelo topo, chegar na franja. Eu não vou mostrar nesse vídeo até o final, mas é exatamente desta maneira que eu falei para vocês, a técnica nesse cabelo. Depois no final vocês vão reparar a iluminação a mais que temos ali, que cai da franja para as laterais. Aqui eu estou indo já ali na região do topo, reparem que eu estou dividindo em duas seções, direita e esquerda, pois a seção ficou bem larga. E vou seguindo para a região da franja. Fecho o papelote, aqui o vídeo está bem acelerado, só para vocês verem que realmente foi essa técnica em todo o cabelo. Seguimos, aqui já estamos praticamente chegando lá na frente. Eu não vou mostrar até chegar lá, mas depois no design vocês vão conseguir ver o resultado, o efeito que dá essa técnica. Um efeito muito bacana, um efeito bem glamouroso. Na verdade, é uma das técnicas que eu mais amo aplicar, porque esse cabelo aqui, ele eriça bastante, então não fica marcações na raiz. Isso é bem importante você avaliar com antecedência. E aqui já vamos para o lavatório, enxaguamos, estamos lavando. A nossa fórmula 871 mais 83 mais 81 em partes iguais. O 81 é para eliminar algum laranja que sobrou. O 83 é para colocar dourado, ou seja, intensificar o dourado. E o 871 também para colocar tons de marrons no nosso resultado. Então vai ficar um marrom no tom de mel, mais ou menos. Reparem que aqui eu coloquei oxidante de 10 volumes e diluí um pouquinho com água para ele se converter em 5. E comecei a aplicar sobre todo o cabelo. Ficou aproximadamente uns 15 minutos agindo. Fui seção por seção. Não houve necessidade de apagar raiz nesse cabelo, como eu já expliquei para vocês. Quando o cabelo tem essa característica de eriçar bastante, o tufinho lá na raiz fica bem grossão.
quer dizer que vai voltar bastante cabelo e vai desmarcar bastante, então não vai ficar marcado. Por isso que eu tive essa liberdade também para subir descolorindo até o tufinho. Em alguns casos que o eriçado ali, o cabelo não eriça bastante, eu acabo fazendo ali uma desmarcação em V próximo à raiz, próximo ao tufinho. Nesse caso, como o cabelo eriçou bastante, então eu tive a liberdade de chegar rente ao tufinho e não correr riscos de ficar marcações na raiz. Reparem que eu começo aplicando ali pelas pontas e vou descendo a fórmula aplicando no comprimento e pontas. Parece que eu tô puxando bastante, mas não é, tá, pessoal? É porque o vídeo tá acelerado, então passa uma impressão de brutalidade. Mas é porque o vídeo está acelerado mesmo, tá? Então passa essa impressão. E assim fomos matizando todo o cabelo, distribuindo para que o nosso resultado fique bem homogêneo, não fique em partes com algumas marcações ou manchas. Aplicando aqui na lateral, reparem que ali na raiz praticamente não dá para ver iluminação. Com o cabelo molhado, é mais para as pontas mesmo. Reparem que eu vou distribuindo também com o pente para me certificar que sobre todo o cabelo distribuiu bem. Reparar aqui na raiz que ele vai com um loiro a mais até a raiz, é porque não há aquelas costuras inversas. Repare que tom bonito de marrom, um marrom quente, a gente conseguiu colocar. Aqui o cabelo molhado, já pronto para finalização. Depois de ter feito um bom tratamento, apesar do cabelo não ter sofrido nada. Secando. Aqui ele sem as ondas. Olhem que cor bonita, que design assim super sutil. Ele vai acontecendo aquele loiro para as pontas, aquela explosão de mais iluminação para as pontas. Quando vai chegando na raiz, ele vai escurecendo e ganhando mais profundidade. É uma das técnicas que eu julgo, na minha opinião, uma das mais bonitas para a morena iluminada. Mas lembrando que o cabelo tem que ter a característica de eriçar bem, eriçar bastante. Tem cabelo que eriça menos, tem cabelo que eriça mais. Como esse cabelo ele é bem comprido, ele eriçou pra caramba. Aqui ele com ondas, reparem que luxo, que exuberante que ficou. Olha essa iluminação, vocês vão reparar que nas laterais tem mais iluminação, eu já vou mostrar para vocês, mas reparem nesses pontos ali de iluminação, por causa das nossas mechas serem numa largura mediana, então dá esse efeito aqui bem bacana que vocês estão vendo, essa iluminação maravilhosa. Aqui ele já escovado, a gente desfez as ondas do Babyliss. Reparem nessa lateral iluminação que vem lá da franja, daquela mecha que a gente não costurou para deixar aquela profundidade. Ela vem lá da franjinha mesmo. Reparem como fica uma iluminação bonita aqui na lateral. Quando a franja cai, aí você divide ela no meio, ela cai para os dois lados, ela joga a iluminação ali. E fica ali o topo da cabeça mais escuro e as laterais mais claras.